tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Nada nos separará. Como ele disse, ninguém arrancará de minha mão aquele que o meu Pai me deu. Por isso, terra e céu proclamam o seu louvor. Qual é o tom, meninas? Tá bom. Muito bem, nesse tom aqui. Então, terra e céu proclamam o seu louvor. Esse proclamar o seu louvor é dizer das suas maravilhas, é dizer o seu poder, é dizer as maravilhas que ele fez, né? Quando o salmista fala isso, ele está falando em como Deus os tirou do Egito, como Deus os transportou através do Mar Vermelho, como Deus os conduziu pelo deserto. É isso que ele está falando. Terra e céu proclamam o seu louvor, maravilhas e poder. Foi o que ele fez com Israel. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. O nosso Senhor que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, e isso aconteceu na cruz. A cruz de Cristo não foi uma derrota como é dito. Jesus foi fracassado na cruz. Foi não. Foi exatamente ali que ele vitoriou sobre todos os poderes, as potestades, principados, demônio,
e por fim a morte. Ele ressuscitou. Então, é por isso que nós precisamos lembrar o tempo inteiro da cruz. O culto de Santa Ceia, o momento da Santa Ceia é o momento de lembrar isso. Mais perto da cruz eu quero estar. Eu quero entender melhor essas coisas. Eu não posso esquecer isso. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Aqui tá bom nesse tom mesmo? Meu Senhor, sou teu. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador parar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Aleluia. Vamos orar com Jane ainda aí. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos de estarmos aqui na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, perdoa todas as nossas falhas e que nós venhamos aqui nesta noite, Senhor, nos corrigirmos, olhar a tua palavra e tentar vivê-la, Senhor. Pai, nos ajuda, abençoa essa noite, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio, Pai. E é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 11. Hoje, dia de Santa Ceia, vamos falar sobre a terrível ira do Deus de amor. Parece incompatível, né? Pois não é não. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Então, vamos ler só um versículo. E o contexto aqui é Paulo explicando a esses romanos como Deus rejeitou Israel e como Deus adotou os gentios, como enxertou os gentios, como ele cortou Israel e enxertou os gentios na videira. Então, ele diz esse versículo aqui, só esse versículo nós vamos discorrer sobre ele, citando alguns outros versículos na Bíblia, para mostrar para vocês, como eu já disse, a terrível ira do Deus de amor.
versículo diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Então, Paulo está explicando aqui a esses irmãos a forma como Deus cortou Israel, que era a videira, como ele chama, original, e enxertou a oliveira braba, que eram os gentios. Então ele está dizendo, considerem então, tanto o amor de Deus, ao incluir vocês, como a severidade de Deus, ao cortar os judeus. Portanto, permaneça nisso, se você não quiser ser cortado também. É isso que ele está lembrando aqui a esses irmãos aos quais ele escreveu. Então, irmãos, há poucos dias, um irmão novato aqui na igreja me perguntou se eu já tinha pregado aqui sobre a ira de Deus. E eu disse para ele que sim, eu já tinha pregado várias vezes. Aliás, eu falo muito nisso aqui. Tenho lembrado aos irmãos aqui várias vezes que Jesus fala muito mais no diabo do que no Espírito Santo. Jesus fala muito mais no inferno do que no céu. Exatamente porque ele sabe que ele está falando para pecadores que estão indo para o inferno. Ele sabe que está falando para pecadores que não estão interessados em ouvir o que o Espírito Santo diz. Estão mais interessados em seguir o que o diabo diz. Começou lá com Eva. Ele sabe disso. Então eu respondi a esse irmão que eu já preguei sim sobre a ira de Deus. Aí hoje, como nós celebramos a Santa Ceia, já celebramos no culto da manhã, vamos celebrar novamente agora à noite. E como é uma ocasião, repito, em que normalmente se fala do grande amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda! João 3,16. Como é bom ouvir falar de tão grande amor. Mas não se observa que nesse mesmo versículo está escrito para que não pereça. A condição original é de perecimento. Portanto, irmãos, essa grande pregação com base em João 3,16, via de regra, é falsa. Porque ela só fala de um lado da moeda. Só mostra um lado, o grande amor de Deus. Mas não mostra aquela história do para que não pereça. O grande amor de Deus é só um dos aspectos que devem ser obrigatoriamente expostos em qualquer pregação. Tanto na pregação para o arrependimento, quanto na pregação para o discipulado cristão, tem que estar presente tanto o grande amor de Deus como a ira de Deus para aqueles que permanecem na situação de perecimento. Isso aí vocês, provavelmente alguém que está aqui pela primeira vez, ou pela primeira vez está ouvindo uma pregação minha, provavelmente você nunca mais na sua vida vai ouvir um pastor pregar sobre a ira de Deus. Muito provavelmente. A não ser que você permaneça aqui, aí você vai ouvir muitas vezes. Então, irmãos queridos, o outro lado da moeda, do amor de Deus, que é a ira de Deus, tem que ser lembrado, sob pena de tornar a pregação falsa. A ira de Deus tem que ser mostrada, porque essa é a nossa condição original desde Adão e Eva. Estamos debaixo da ira de Deus. Aí, como é comum dizer, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É mentira, Deus odeia o pecado e o pecador. Ele ama aqueles que ele resolveu salvar. Só esses que ele ama. Os outros ele vai lançar no inferno. Para esses outros o que resta é a ira de Deus. Salmo capítulo 5, versículos 5 e 6, está lá dizendo essa conversinha que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é mentira.
Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias a todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. É isso que a Bíblia diz. Essa conversinha que Deus ama o pecador, isso é mentira. Ele é um pecador que ele resolveu salvar na eternidade. O outro ele vai lançar no inferno. Considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. A bondade para aqueles que ele salvou. A severidade para aqueles que ele não salvou. Não há outro ensinamento na Bíblia. A severidade de Deus contra o pecador e o pecado, lembrem sempre disso, irmãos, é tão grande que ele matou o próprio filho numa cruz por causa desse pecado do pecador. Isso é só para ter uma noção da severidade de Deus contra o pecado e o pecador. Ele sacrificou o próprio filho em lugar desses pecadores. Porque não adiantaria nada ele matar os pecadores. No tocante à salvação. E é isso que nós vamos falar sobre. É sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos. A severidade de Deus, a bondade de Deus, mas as duas coisas. Os salvos precisam saber de que eles foram salvos. Da ira de Deus. Eles precisam saber como foram salvos. Porque a ira de Deus contra eles foi desviada para ser jogada sobre o próprio Filho de Deus, o único que tinha condição de aguentar a ira de Deus, de suportar a ira de Deus. Só então, irmãos, só quando nós entendemos isso, é que consideraremos a bondade de Deus e a severidade de Deus. Consideraremos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, atributos que normalmente nós consideramos maravilhosos para nós e sobre os quais os pastores nunca se cansam de pregar, porque nos favorecem. Mas quando nós conhecemos de que nós fomos salvos e como nós fomos salvos, então nós consideramos também a ira de Deus, que foi desviada de sobre nós para cair sobre o próprio Filho dele. É por isso que ninguém dá a menor bola para o pecado, não dá a menor bola para a santidade de vida, porque não sabe o que é salvação, não sabe de que ele foi salvo, não sabe como foi salvo, porque na verdade não foi salvo. Só quando a gente sabe dessas coisas, é que a gente sabe de fato que a ira de Deus, a terrível ira de Deus, foi desviada de sobre nós, porque nós não aguentaríamos, e foi colocada sobre o seu Filho. E então nós entendemos que a ira de Deus é um atributo não menos santo do que o seu amor, do que a sua misericórdia. Porque a ira de Deus reflete a sua justiça, reflete a sua santidade. Nós precisamos conhecer a relação que há entre a ira de Deus, a sua justiça, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Irmãos queridos, se Deus não manifestasse a sua ira contra o pecado e contra o pecador, estes outros atributos, amor, graça, compaixão, misericórdia, não teriam valor. Esses outros atributos estariam prejudicados, uma vez que claramente Deus não seria justo ao aplicar esses atributos, amor, misericórdia, bondade, se não aplicasse ira e justiça e juízo para os que não o obedecem. Esse Deus estaria troncho.
como se diz aqui na Paraíba. A ira de Deus é indispensável, porque Ele não pode deixar o pecador impenitente, o pecador que não se arrepende, sem receber o justo juízo em retribuição dos seus próprios pecados, que ofendem a santidade de Deus. Conforme as Escrituras, nós não podemos deixar de pregar sobre isso. Todo mundo quer pregar maravilha. Ai, que maravilhosa graça de Deus. Que coisa linda. Deus te ama, pecador. Deus quer te salvar, pecador. Isso é mentira. Isso é mentira. A ira de Deus, repito para vocês, se manifesta de forma tão terrível contra o pecado e contra o pecador, que Ele não poupou o próprio Filho por causa dos nossos pecados. Crucificou-o naquela cruz horrorosa, a ponto do Filho gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Considerem a severidade de Deus. Como podemos ver na crucificação de Jesus, eu já tenho dito para vocês aqui em outras ocasiões, o amor e a ira de Deus estão perfeitamente associados naquele mesmo evento. Por seu amor, Deus ofereceu o próprio Filho para ser sacrificado por causa dos nossos pecados. Por sua ira, o Filho foi massacrado, condenado, crucificado, por causa da sua ira contra o pecado. É isso que quer dizer que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus foi a medida exata para aplacar a ira de Deus contra os nossos pecados. Deus fez isso por amor, sim, de um lado, e por ira, ódio, sim, pelo outro. Porque Ele fez aquilo por causa dos nossos pecados. Percebe, irmãos, o outro lado da moeda? Quando só pregam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha essa parte do versículo que ninguém frisa. Não pereça. Essa é a sua condição original. Essa é a sua condição se não houver o outro lado do amor de Deus. Se não houver, a sua condição continua sendo de perecimento. E o que você vai receber é a severidade de Deus. O outro lado do amor de Deus é a sua terrível ira. Não menos santa do que o seu amor. Embora tenhamos dificuldade de entender a relação que existe entre os atributos de Deus, nenhum deles diminui o outro, muito menos exclui o outro. Do mesmo tanto que Deus é amor, Ele é ira. Do mesmo tanto que Deus é misericórdia, Ele é justiça. Todos os atributos de Deus se manifestam de forma rigorosamente harmoniosa. Senão, como poderia um Deus santo e justo deixar de manifestar a sua ira contra o pecado e contra o pecador? Que Deus justo seria esse? Como poderia Deus manifestar amor pelos seus filhos eleitos se não manifestasse ira contra o pecador e os punisse severamente? Considerai, pois, a severidade e a bondade de Deus. Se não houvesse a severidade de Deus para uns e a bondade de Deus para outros, que diferença haveria entre eles? Tanto faz. Ser ímpio ou pecador? Tanto faz. Se não houvesse a bondade de Deus para uns e a severidade de Deus para outros, não haveria diferença nenhuma entre eles. É isso que Paulo está ensinando aqui nesse versículo, que lemos no início. Precisamos considerar a bondade de Deus,
mas precisamos considerar a severidade de Deus. Como o apóstolo está explicando aqui a esses irmãos a quem ele escreveu e a nós. Bondade para os seus filhos, severidade para os pecadores que não se arrependem. Irmãos, o tal evangelho social tem desgraçado a igreja e vai desgraçá-la até o fim. Jesus disse isso. Quando ele voltar, não encontrará mais fé na terra. É isso que quer dizer aquela pergunta dele. Quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? A resposta a essa pergunta é obrigatoriamente não. Não encontrará mais. E quem é o responsável por isso? As igrejas, os pastores falsos, com suas pregações falsas. Deixando os irmãos muito bem obrigados, pensando que são crentes, e convivendo tranquilamente com o seu pecado, como se não houvesse a severidade de Deus contra eles. Só lhes é dito que Deus lhes ama. A tônica das pregações sociais solapa. Esse solapa quer dizer acaba, destrói totalmente a capacidade de discernimento dos irmãos. Discernir é julgar. Eles não sabem. Só é dito amor, 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 tudo bom, Deus quer todo amor. Então ele não tem capacidade de julgar. Ele perde a capacidade de julgar. Já não foi salvo mesmo. Aí ele perde a capacidade total de julgar o que é amor de Deus, o que é severidade de Deus, o que é justiça de Deus, o que é ira de Deus. Ele não sabe nada disso. Isso não é ensinado, isso não é pregado. A tônica das pregações é fazer os irmãos, ditos irmãos, sentirem-se bem nas igrejas como num clube social. Ao invés de lhes mostrar pela pregação da palavra com integridade, e que eles precisam da presença perscrutadora, inquiridora, iluminadora do Espírito Santo, para lhes mostrar o quanto eles precisam se arrepender diariamente dos seus pecados que cometem a todo instante contra Deus. Isso ninguém fala. Que precisam aprender a confiar no Senhor, no poder do Espírito Santo, para conduzi-los em santidade de vida, fugindo de todo jeito do pecado. Isso ninguém fala. E eles precisam fugir dessas coisas exatamente por causa da ira de Deus. Eu tenho dito para vocês, para quem não sabe, a sua casa que é um inferno, isso é ira de Deus sobre você. Para quem não sabe, fique sabendo. A sua falta de condição de resolver as coisas, isso é ira de Deus sobre você. Olha, irmãos, precisamos conhecer mais acerca de Deus, dos seus atributos, que inclui a sua ira. Ela é necessária porque manifesta a santidade e a justiça de Deus. A forma de Deus manifestar a sua santidade e a sua justiça é através da sua ira. Uma das formas. Um lado é o amor, o outro lado é a sua ira. Um lado é a sua misericórdia, o outro lado é a sua ira. No mesmo momento em que ele demonstrou misericórdia por Israel, ao livrá-lo de Faraó e atravessar o Mar Vermelho, no mesmo momento que ele mostrou o seu amor por Israel, ele mostrou a sua ira por Faraó e matou a todos eles. No mesmo momento que ele mostrou o seu grande amor pelos seus eleitos, ele mostrou a sua ira crucificando o próprio filho. Isso ninguém diz. Precisamos conhecer mais sobre a ira de Deus, sobre o nosso Deus. Por ser justa, exatamente justa, a ira de Deus é terrível. Terrível. A ira de um homem pode se manifestar contra nós de forma imperfeita.
Ela pode vir maior do que o que deveria vir, mas pode vir menor do que o que deveria vir, do que nós merecíamos. A de Deus não. Ela vem na medida exata. Porque ela é santa, ela é perfeita. Ninguém conseguirá se livrar do furor, da ira do Senhor Deus. Embora a maioria dos ditos crentes não saiba, é nesse contexto que está escrito: agindo Deus, quem impedirá? As pessoas adoram dizer esse versículo como se isso fosse a nosso favor. Pois não é não. O contexto em que esse versículo está colocado lá não é a nosso favor, não. É mostrando para nós o versículo todo, como se diz, é o versículo 43, número 13 de Isaías. Ele está dizendo assim: ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É esse o contexto. Deus está dizendo: eu vou destruir vocês, Israel. Eu vou destruir vocês. Não há quem impeça. Eu vou destruir vocês. Depois eu vou reconstruir vocês. Não há quem impeça. É isso que ele está dizendo. Agindo eu, quem impedirá? Quem conseguiu livrar Israel quando Deus resolveu destruí-lo? Quem conseguiu livrar os inimigos de Israel quando Deus resolveu destruí-los? Precisamos conhecer mais acerca de Deus. Precisamos conhecer mais acerca dos seus atributos, entre os quais está a sua ira. Ela é necessária até mesmo para manifestar a glória de Deus. Como está escrito, por exemplo, lá no Gênesis, aliás, no Êxodo, foi para a sua glória que ele destruiu o Faraó. Está escrito: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos, eu vou matá-los a todos e o mundo saberá a minha glória. Pois é, a ira de Deus é para mostrar a sua glória também. Êxodo 14, 18. Mas isso é quase impossível um pastor pregar sobre isso. Quase impossível. Precisamos conhecer, irmãos, e saber que no último dia a terrível ira do Senhor se manifestará contra o mundo. Julgará vivos e mortos, como Pedro diz na sua carta. E naquele dia, todos conhecerão a terrível ira do Senhor. No Apocalipse está escrito: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e também todo escravo, e todo livre, e todos se esconderam nas cavernas, e todos se esconderam atrás dos penhascos e dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, nós queremos fugir da ira do Cordeiro. Pois é, quando se manifestar a glória do Senhor no último dia, é a sua ira que vai mostrar a sua glória. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Caí sobre nós, montes. Nós não podemos suportar a ira do Cordeiro. Interessante que essas coisas estão na Bíblia. Mas ninguém prega sobre isso, não. Eu garanto para vocês que no mundo inteiro, não é só aqui em João Pessoa, não. No mundo inteiro, poucos pastores pregam sobre isso. Naquele glorioso dia do Senhor, tão glorioso quanto terrível, quando for completada a bondade do Senhor para os seus salvos
e a severidade do Senhor na condenação dos ímpios. O Senhor Jesus será glorificado e exaltado totalmente na forma como Deus desde a eternidade determinou e como está escrito em Filipenses, que Deus mesmo o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, quem for para o céu e quem for para o inferno, todos se dobrarão diante dele e dirão: tu és o Senhor. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, inclusive os que serão lançados no inferno. E diz a Bíblia que isso acontecerá para a glória de Deus Pai. Os que forem lançados no inferno serão lançados no inferno por causa da ira de Deus, e isso acontecerá para a sua glória. Naquele dia todos haverão de constatar finalmente a bondade e a severidade de Deus que o apóstolo está ordenando aqui. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quem é que pega sob a severidade de Deus? Louvado seja o nosso Deus pela sua ira santa. Do mesmo jeito como louvado seja o nosso Deus pela sua justiça santa. Do mesmo jeito como louvado seja o nosso Deus pelo seu amor santo. Prestem bastante atenção, irmãos queridos. Quando, e somente quando, aprendemos sobre o nosso Deus, os seus atributos, quando aprendemos inclusive sobre a ira de Deus, ela nos infundirá temor e tremor diante de Deus. Enquanto nós não conhecermos a ira de Deus, nós nunca fomos salvos. Prestem bem atenção. Quem não conhecer a ira de Deus nunca foi salvo. Ele não sabe de que foi salvo. Então ele não foi salvo. Esse Deus que é amor, que é apresentado para as pessoas, é troncho, é falso. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é amor e é ira do mesmo jeito. Então, enquanto você não conhecer a ira de Deus, você não sabe para que serve o amor. Enquanto você não adoecer, você não saberá dar valor à saúde. Quem tem uma pessoa doente em casa, especialmente, como nós temos aqui o caso de Vilta, e que trata de um doente durante anos a fio, ele sabe o valor da saúde numa família. Pois é, enquanto você não souber sobre a severidade de Deus, você não terá a menor condição de considerar o seu amor. Você não sabe o valor desse amor. Isso é um valor barato, banal, fútil. Por isso que você pensa que é crente. Somente quando nós conhecemos a ira de Deus, nós saberemos nos portar diante de Deus, considerando o seu poder, considerando a sua majestade. Aquele que disse aos seus discípulos: vão pregar o evangelho, eu estou mandando. Vão prender vocês, vão bater vocês, vão até matar vocês, mas não tenham medo disso não. Não temam quem pode bater e matar vocês. Temam antes aquele que pode matar e fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Esse sou eu. Os homens só podem bater e matar o corpo, nada podem fazer com a alma de vocês. Pois é, enquanto os discípulos sabiam quem era esse Jesus. Somente quando nós tivermos esse temor e tremor que nós lemos no Salmo aqui, aqueles que o temem. Temei o Senhor, vós os seus santos. Só quem conhece Deus, teme a Deus. Por quê? Porque ele vai saber se portar diante de um Deus santo,
diante de um Deus justo, diante de um Deus glorioso. Somente quando nós aprendermos sobre a ira do Senhor, ela nos infundirá o mesmo ódio que Deus tem pelo pecado, a ponto de crucificar o próprio Filho. Nós brincamos com o pecado como se fosse muito íntimo nosso e até gente fina, amigo, gosto. Tem pecado que é uma maravilha, gostoso. Eu gosto desse pecado. Pecadinho de estimação que você peca todo dia, sabendo que peca e gostando dele. Você não tem a menor noção de quem é Deus. Você não tem a menor noção do que é salvação. Você não tem a menor noção do que é a ira de Deus. Que crucificou o Filho na cruz do Calvário por causa desse seu pecado. Somente quando nós aprendemos sobre a ira de Deus, ela desperta em nossos corações um louvor sincero de gratidão a Deus por nos ter livrado da escravidão desse pecado maldito que fez com que ele matasse o próprio Filho. Então nós passaremos a odiar esse pecado também. Continuamos pecadores sim, mas odiamos esse pecado. Porque nós sabemos que Deus também o odeia. Nós sabemos que esse ódio de Deus sobre o pecado, essa ira de Deus sobre o pecado, que matou o próprio Filho, essa ira foi desviada de sobre nós. Nós fomos livres dessa terrível ira. E nós saberemos o tamanho da graça que nos foi dispensada, o tamanho da misericórdia que nos foi dispensada. Então, viveremos eternamente para a glória de Deus em gratidão por tão grande salvação. É isso que o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Você sabe o que é a salvação, meu irmão querido? Jesus recebeu totalmente a ira de Deus em nosso lugar. É isso que se fala e que se lembra quando se celebra a Santa Ceia. Ah, mas a Santa Ceia a gente só fala do amor de Deus. Sim, colega. Esse amor de Deus tem um outro lado na mesma medida e na mesma hora. A crucificação do próprio Filho por causa do nosso pecado. Você lembra disso na hora da Santa Ceia? Você lembra de que você foi salvo? Você lembra como é que você foi salvo? Ah, eu só lembro que Jesus morreu na cruz. Sim, mas por que ele morreu na cruz? Para que ele morreu na cruz? Você está enquadrado nesse negócio? E como a sua vida não evidencia isso? Por fim, irmãos, quando nós aprendemos sobre Deus, seus atributos, entre os quais está incluída a sua ira, nós não podemos deixar de considerar realmente a sua bondade e o seu amor por nós. É dessas coisas que a gente tem que lembrar toda vez que participa de uma ceia do Senhor. A bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com os salvos, a bondade de Deus. Se é que na palavra de Deus você permanece. É isso que Paulo está dizendo aqui a esses irmãos. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Palavra que nos ensina sobre o seu amor, mas que também nos ensina sobre a sua terrível ira. Exatamente a fim de que nós aprendamos a glorificar o nome do Senhor pelo que Ele é, e não por um ensinamento troncho, como se diz aqui na Paraíba, um ensinamento que só mostra um lado e que não nos leva a temer o Senhor. Leva-nos a desejar a sua presença na nossa vida, como as crianças desejam a presença do Papai Noel na época do Natal. Que nós possamos louvar ao Senhor sabendo que Ele é o Salvador,
mas sabendo que Ele é o juiz de toda a terra e que Ele virá para julgar vivos e mortos e fará isso para a sua glória. Amém.